mercado agora, fazer as compras da semana. E aí vou aproveitar para gravar algumas dicas aí para vocês, algumas boas escolhas que a gente pode fazer para que a gente consiga controlar melhor a glicemia durante a semana, né? Quanto mais a gente faz boas escolhas, mais a gente consegue controlar a nossa glicemia. E aí vou passar umas dicas bem bacanas aí para vocês, lá no mercado mesmo, tá bom? Aí até daqui a pouquinho. Chegamos no mercado e a gente pode ver uma variedade bem grande de frutas, vegetais. Vamos lá. Então, primeiro eu vou colocar para vocês um pouquinho dessa relação da quantidade de açúcar nas frutas. Vou pegar a banana aqui e já explico isso para vocês. Quero falar para vocês de uma coisa que também existe muita confusão e que é muito importante a gente conversar sobre isso, a questão da banana mais verde, a banana mais madura, né? A banana em processo de amadurecimento. Então, uma coisa que é importante a gente falar sobre isso aqui, né? Independente se a banana tá madura ou se a banana tá verde, a quantidade de carboidratos que tem nela é exatamente a mesma, não muda. O que é que muda então? O que é diferente? Por que normalmente vocês escutam que é uma escolha melhor a banana quando ela está mais verde do que quando ela está mais madura? Que quando o processo de amadurecimento vai ocorrendo, nós temos o amido, que é predominante na banana verde, se transformando pelo próprio processo de maturação em frutose. E a frutose, ela tem uma velocidade de absorção maior do que o amido. Então é por isso que a gente recomenda que a banana seja consumida não tão madura, tá? É por conta da concentração de frutose que acaba acontecendo na banana madura. Então por isso que para o diabético essa é uma vantagem, né? A gente conseguir colocar uma quantidade maior de banana não tão madura quando se refere à banana mais madura, é pela quantidade de frutose, mas é exatamente a mesma quantidade de carboidrato nas duas. Então, assim, para a gente não esquecer, não confundir isso, é só a gente pensar assim: ninguém pega uma banana verde, injeta alguma coisa diferente, algum nutriente diferente e transforma ela numa banana madura, né? Esse processo, ele é um processo que ocorre naturalmente. Então, quando a gente pensa assim, a gente já começa a compreender, opa, tudo que está ali realmente sempre esteve ali, talvez tenha mudado um pouquinho a estrutura, a forma como ele se apresenta, porque passou de uma banana verde para uma banana madura, que é exatamente aí que está o ponto que a gente tem que focar. Então, se estava rica em amido, se estava verde e passou por um processo de amadurecimento, e esse processo de amadurecimento transformou esse amido em frutose, automaticamente nós vamos ter uma fruta mais doce, porque o amido não tem um teor de doçura e a frutose passa a ter. E aí a gente consegue entender, consegue compreender um pouquinho mais como isso naturalmente muda. Então a quantidade de carboidrato é a mesma, o que vai mudar é isso. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa relação da escolha da batata doce e a batata inglesa, tá? Por que a gente acaba recomendando mais a batata doce para quem tem diabetes do que a batata inglesa? A batata doce, ela tem uma quantidade um pouco maior de fibras quando a gente compara com a batata inglesa. Mas as duas são boas escolhas, desde que a gente consuma na quantidade adequada. Batata doce também vai trazer malefício, dependendo da forma como você prepara, ou ainda a quantidade que você consome. Então, essa relação, ela tem muito a ver com a tua escolha, com a quantidade que você vai consumir, enfim, com tudo isso, tá? Então, é muito importante ter essa ideia. São boas escolhas e a batata doce vai ser uma escolha melhor por conta da quantidade de fibras. É nesse sentido que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer a escolha, certo? E aí, além de saber fazer uma boa escolha, pensar também nessas questões de observar o que é que está na época, né? Para não pagar mais caro. E às vezes paga mais caro por um produto que não está com uma qualidade ainda tão legal, tão bacana assim, né? Então a gente precisa ficar, assim, muito atento a isso.
Agora eu vou sair um pouquinho, né, dessa parte das frutas, dos vegetais, e a gente vai dar uma olhadinha nos produtos industrializados. São muitas as opções que a gente tem, né, para fazer uma escolha, para fazer uma boa escolha. Então vai algumas dicas aí. Olha só, gente, outra coisa importante quando a gente for escolher bolacha, né? Para que tenha uma quantidade significativa de fibras, é importante que a gente observe que a porção, né, desse alimento tenha mais do que 2 gramas de fibra. Então aqui nesse caso fala que a porção é de 3 unidades, então para ser um alimento que vai te auxiliar, é claro, tem que ter uma quantidade reduzida de carboidratos, o que não é o caso aqui, porque é uma quantidade muito pequena, né, nessa porção, né? Então uma quantidade menor de carboidratos e uma quantidade acima de 2 gramas de fibra. Aqui no caso, fibra alimentar 1,3 gramas só. Então aqui já não é uma boa escolha. O mesmo acontece nesse cookie aqui, ó. Esse cookie, 20 gramas, um pacotinho, tem uma quantidade menor de carboidrato, de açúcar e sim, mas a quantidade de fibra ainda está de 1,1 gramas, né? Uma melhor opção seria essa bolachinha aqui. Essa bolachinha ela tem numa quantidade de 30 gramas, 6 biscoitinhos, que é a porção dela, né? Uma quantidade de 2,5 gramas de fibras. Então ela vai te proporcionar um controle maior. Mas cuidado, que a quantidade de carboidrato ainda é alta. Então não deve consumir de uma forma exagerada, tá? Então, muita atenção quando for fazer uma escolha de um biscoito para ficar atento a isso, ó. 2,5 gramas de fibra. Aqui nós temos as opções salgadas também, que as pessoas costumam achar que tem menos carboidrato, né? Então, aqui, ó, nessa opção, a gente encontra numa quantidade de 21 gramas, que é um sachêzinho, um pacote. A gente tem 13 gramas de carboidrato, uma quantidade controlada, assim, e 2,1 gramas de fibras, né? Então vejam que aqui a gente pode até considerar um alimento rico em fibras que vai auxiliar, sim, mas sempre lembrando que os industrializados não vão ser a melhor escolha. Mas aí fica a dica, e sempre olhem quando vocês forem escolher um biscoito, um alimento nesse sentido, né? A quantidade de fibras que a gente encontra, né? Quando a gente está falando aí de controle de glicemia, tá? Não estamos falando de emagrecimento, de nada disso. Outra coisa importante para observar quando for pegar macarrão, ó. As pessoas sempre me perguntam qual é o melhor macarrão integral. O melhor macarrão integral vai ser aquele que tem mais fibras, ó. Nesse caso aqui, fibra alimentar 5,6 gramas em uma xícara de chá, em 80 gramas, tá? Então aqui tem bastante fibra. Se a gente for olhar, né, em outras opções, ó, esse aqui também tem uma quantidade boa, umas 5 gramas de fibras, né, nesse macarrão. Nesse espaguete aqui, tem 3 gramas de fibra, né? Então, nesses 3 exemplos que eu peguei aqui, a melhor escolha vai ser a escolha que tem 5,6 gramas de fibra. Ó, agora eu tô aqui na área dos açúcares, né? E vou colocar uma coisa muito importante. Pro diabético, trocar açúcar comum por açúcar demerara ou ainda por açúcar mascavo, né? É trocar 6 por meia dúzia. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O açúcar demerara tem exatamente 5 gramas de carboidrato, ó, para vocês verem aqui, exatamente 5 gramas de carboidrato numa colher, tá? Vocês vão encontrar a mesma coisa no açúcar mascavo, ó, 5 gramas de carboidrato em uma colher e a mesma coisa de carboidrato em 5 gramas, uma colher do açúcar comum. Então, gente, não adianta trocar, é trocar 6 por meia dúzia. A questão aqui vai ser equilíbrio, tá? Os vegetais são ótimas opções para a gente incluir fibra no dia a dia. Aí a estratégia é colocar pelo menos 2 vezes ao dia
os folhosos na nossa alimentação. Olha aqui uma escolha que é interessante, né? Que sempre eu falo para vocês que pipoca, né, de estourar mesmo, essa aqui não é de micro-ondas, elas sempre são uma boa escolha para o auxílio do controle da glicemia. Vejam que meia xícara de pipoca tem aproximadamente 5 gramas de fibra. E é isso que auxilia muito no controle da glicemia. E só tem 18 gramas de carboidrato, né? Em meia xícara, olha que meia xícara de pipoca rende uma bacia bem significativa, né? Então é importante a gente entender o porquê que seria uma boa escolha aí para auxiliar no controle. É claro que a gente tem que cuidar o que a gente vai colocar junto nessa pipoca, né? Ó, eu tô aqui do ladinho da pipoca e aqui tem tapioca, ó. E aí, queria mostrar para vocês aqui o porquê que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz uma troca, ó. Diabético, trocar o pãozinho francês por tapioca não vai ser uma boa escolha. O pãozinho francês tem fibra e olha aqui a tapioca, gente. Fibra alimentar, 0, tá? Independente da quantidade que você for utilizar, né? O fato de não conter fibra já é algo que vai ser um pouco prejudicial aí para o seu controle da glicemia, tá certo? Então, muita atenção aí nas trocas. Então, acaba que vale muito mais a pena consumir o pãozinho francês com moderação, que ele vai ter uma quantidade pequena de fibra, mas ele tem, do que consumir, do que trocar, na verdade, né, por farinha de tapioca, tá? Porque a tapioca, ela não tem nada de fibra. E se vocês olharem um pão branco comum, né, qualquer pão branco comum, ele naturalmente contém ali em torno de 1,2 gramas de fibra por porção, né? No caso, se for um pão francês, a cada 50 gramas, né? A cada unidade de pão francês. Então, é importante a gente ficar atento a isso. Olha aqui uma boa escolha, gente. Eu tenho visto bastante gente postando receitinha de cuscuz de frigideira e o próprio cuscuz. Aqui que eu tô com uma opção de flocão de milho, né? E realmente ela é uma opção melhor do que a opção da tapioca pro diabético, tá? Olha, a quantidade de fibra, né, em meia xícara é de 1,6 gramas. É bem, né, significativa essa quantidade quando a gente compara com a tapioca, que não tem nada, né? E a quantidade de carboidratos, ó, 41 gramas de carboidratos, colocando a porção correta, a quantidade correta nesse momento, vai ser uma escolha melhor do que a tapioca, ó. E agora finalizamos aqui as compras. Vou para casa, aí dou mais uma explicação aqui para vocês assim que eu chegar em casa, beleza? Bom, meu povo, mercado sempre é uma coisa cansativa, né, da gente fazer, dá trabalho. E quando a gente pensa em qualidade, quando a gente pensa em fazer boas escolhas, é um desafio maior ainda, né? Então, é algo que a gente precisa realmente ir com tempo e com cuidado para conseguir dar uma atenção para tudo que precisa. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado das escolhas aí que a gente usou para colocar os exemplos para vocês de como encontrar melhores escolhas, de como fazer melhores escolhas no mercado. E eu queria chamar a atenção para um detalhe que talvez vocês tenham percebido, talvez não, mas a principal característica, né, dos alimentos que eu estava conversando com vocês, elas estavam relacionadas à presença de fibras, né? E isso realmente é uma coisa que faz total diferença quando a gente fala de controle de glicemia. A fibra, ela é fundamental, a fibra ela vai auxiliar muito e ela tem essa capacidade de ser benéfica no corpo, ou porque ela
atrasou a absorção do carboidrato, ela atrapalhou a absorção do carboidrato, ou ainda porque ela se transformou, ela auxiliou num processo fermentativo, ela se transformou em diversos tipos de gomas no nosso trato gastrointestinal, então em toda a nossa digestão ela pode trazer benefícios aí para o nosso organismo. Então realmente é algo assim muito importante. E no vídeo a gente falou sobre alguns alimentos que têm as características integrais, outros que não apresentavam característica integral pela presença de fibras. E também conversamos aí sobre frutas, sobre vegetais, folhosos, né, que também apresentam essa característica. Particularmente falando das frutas, a gente sempre ouviu, né, eu sempre ouvi, até na época da faculdade, lá 17, 18 anos atrás, colocava assim, a fruta, quanto mais doce, deve ser evitada pelo diabético, né? E ponto, né? Não havia um aprofundamento, nada nesse sentido. Então, para você entender isso, é por conta da velocidade de absorção. Quando eu falo para você que é importante para você compreender o porquê, né, do cuidado, o porquê do controle, o porquê esse alimento ou aquele deve ser consumido de tal e tal maneira, é exatamente por conta disso, né? Entender qual é a composição desse alimento para que você consiga realmente ter um controle maior aí no seu dia a dia. Então, com relação às frutas, é isso. Quanto mais frutose, mais adocicado fica. Quanto mais adocicado, mais rápido é absorvido pelo seu organismo. Então, é nesse sentido que o controle acontece. Então, é fato, sim, frutas mais doces vão aumentar a glicemia mais do que frutas menos doces. Mas não significa que não aconteça o aumento da glicemia com as frutas que não são menos doces, né? Por quê? Porque a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado de que não é somente a doçura que define, mas a quantidade e a frequência com que eu vou consumir, né? Então eu posso consumir uma quantidade muito grande de uma determinada fruta e isso vai interferir também na glicemia. Então é importante a gente ter essa ideia. E que não tem fruta proibida, né, gente? Isso não existe. Então quando alguém fala assim, ai, cuidado, não consuma manga, não consuma banana, não consuma caqui, cuidado com a uva, né? Não é excluir totalmente da sua alimentação, né? A gente precisa ter essa atenção com a quantidade e a frequência com que você vai consumir, né? Então não existe fruta proibida nesse caso. Outra questão que eu queria colocar atenção aqui é nessa necessidade de observarmos o rótulo do alimento. O rótulo do alimento, ele fala muito sobre ele, então, e ainda bem, aqui no Brasil a gente tem uma legislação bem exigente com relação à rotulagem, e isso acaba colocando, né, nas empresas sérias aí, uma responsabilidade muito grande em dizer qual é a composição daquele alimento que você está comprando. Então, quando a gente tem um alimento que tem o rótulo, é muito importante que a gente observe esse rótulo para que a gente possa avaliar a quantidade ali de carboidratos, de proteínas, de gordura, a quantidade de fibras que esse alimento está apresentando, né? A gente já sabe que quanto mais fibras, melhor, né? E não é mais fibras no total, é mais fibras naquela porção, naquela quantidade que você vai consumir. Para auxílio do controle do diabetes, a gente já tem até uma quantidade, que é essa quantidade que fica ali de 2,5, né, ou mais gramas de fibra por porção daquele alimento. Então, quando eu falo porção, é mais ou menos assim, ó, 2 fatias de pão integral, uma porção, né? Então, nessa porção é importante que tenha mais do que 2,5 gramas de fibras. Então, para que a gente possa ter aí realmente um alimento que vai trazer benefícios para o controle da glicemia. E aí, deixando bem claro também, gente, é para o controle da glicemia, não é para emagrecimento, não é para qualquer outro objetivo, né, de nutrição, de alimentação, enfim. Para controlar a glicemia, a fibra ela vai ter esse efeito, então quanto mais fibra,
melhor. Isso é muito importante. Então, cuidado quando vocês forem olhar lá o rótulo de um pão integral. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de marcas, de tipos, de composição. Então, sempre olhem lá no rótulo. O melhor pão para você que quer controlar a glicemia vai ser aquele que tem uma quantidade maior de fibras por porção e uma menor quantidade de carboidratos na porção. Então, isso é muito importante da gente observar. Porque se a gente não observa esses detalhes, a gente pode fazer escolhas que, porventura, prejudicam a sua saúde ao invés de auxiliar. Então, o grande objetivo da gente ter essa atenção, de ter esse cuidado nas escolhas é isso, é acabar prejudicando a saúde aí se não fizer uma escolha adequada. Então, é importante a gente ficar atento nesse sentido, observar, aprender cada vez mais sobre o alimento e como ele pode estar te auxiliando, né? E a gente acaba chegando a essa conclusão que não tem alimento proibido, mas sim a quantidade correta que a gente vai utilizar, a escolha correta que a gente vai fazer, o momento correto para consumir esse alimento, né? Então, tudo isso é muito importante, tá? E é algo que você precisa conhecer. Por quê? Como eu estava fazendo lá no mercado mais tarde, que acontece quando eu vou para o mercado, né? Sou eu que faço as escolhas do que a gente vai trazer para dentro de casa, né? O porquê que é importante eu entender, eu compreender sobre esse alimento? Ora, porque sou eu que vou fazer as escolhas, né? Então, você que tem também esse cuidado, você que tem essa atenção, você que vai até o mercado, é muito importante ter essa ideia, né? Ter essa noção, ter esse cuidado, isso tudo vai fazer toda a diferença. Então, assim, como a gente estava vendo, né, lá no mercado, por que é importante a gente entender sobre o alimento, a gente entender sobre as escolhas? Porque é a gente, sou eu, é você, somos nós que vamos até o mercado e fazemos as escolhas daquilo que a gente vai trazer para dentro de casa. Então, assim, gente, é tão fundamental, né, a gente fazer essa reflexão no sentido de que uma escolha pode fazer toda a diferença para a nossa família, para o nosso cuidado, para a atenção que a gente tem com a saúde, e saber fazer essa escolha, saber colocar isso realmente de uma forma que traga benefícios para a sua saúde, isso faz com que você dificilmente caia nessas conversas aí mole, em produtos que de repente não vão ter tanto benefício, que não valem a pena a troca, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque ocorre muito isso, né? A gente tem, como eu falei para vocês ali mais cedo no mercado, a infinidade de produtos que nós temos para escolher, para colocar dentro da nossa casa é imensa, né? Eu posso dizer até que algumas coisas são infinitas ali de opções que a gente tem para poder colocar na nossa rotina. E saber fazer a escolha adequada, saber fazer esse momento, né, de escolher e verificar como isso vai ficar em quantidade, como isso vai ficar em frequência dentro da nossa casa é muito importante. Não só no sentido de ver se está na época, se está estragado ou não, né? Não só nesse sentido, mas no sentido também de realmente entender como é essa composição do alimento e como isso pode fazer a diferença na sua vida, né? E cada vez mais a gente chega nessa questão, não tem alimento proibido, tem sim a estratégia correta para a gente utilizar, e isso é muito importante, né? Então, optar por aquelas opções que são melhores, né? Aquelas que não são tão melhores, não colocar com muita frequência na sua rotina. Então, isso são atitudes importantíssimas quando a gente vai fazer essa escolha, esse momento da compra, né? Esse momento de chegar num estabelecimento do mercado, de avaliar tudo aquilo que você vai adquirir,
como você vai adquirir, né, não só a forma como vai ser o pagamento, como que você vai fazer a entrega para casa, mas também verificar aquilo que realmente vai te auxiliar, né, para a tua saúde, para o teu controle, e que se você for sair dessa regra, se você for abrir uma exceção, qual é a exceção que você vai abrir, como você vai utilizar isso dentro da tua estratégia, porque sim, gente, exceções, elas existem e elas devem ser utilizadas. Até quando a gente pensa nessa questão desse alimento que traz conforto, desse alimento que traz saudades, desse alimento que tem essa questão emocional envolvida, né? Como que a gente vai introduzir esse alimento na rotina? Como que isso vai ficar no seu dia a dia, né? De qual forma? Onde vai entrar dentro da sua estratégia? Porque se entrar de uma forma equilibrada, não vai prejudicar a sua saúde. E isso é muito importante da gente entender, que o principal erro, ele está no desequilíbrio, né? Não é, numa rotina onde você incluiu com uma estratégia adequada. Então isso é algo importantíssimo assim da gente compreender, da gente ter essa ideia de controle, de cuidado e que vai te auxiliar aí no seu dia a dia, eu tenho certeza disso, tá? E aí, foquem nessa questão da fibra, né? Reforçando aqui para vocês, alimento integral bom para controle da glicemia é alimento integral rico em fibra, né? Se não tiver fibra, não é um alimento que vai auxiliar no controle da glicemia. Ele é um alimento que pode ser utilizado em outra estratégia, mas para auxiliar no controle da glicemia, não vai auxiliar, né? Então, vamos pensar em equilibrar sempre, né? Colocar um vegetal, colocar a fruta na sua rotina, colocar os folhosos, né, na hora do almoço, na hora do jantar, isso ajuda muito no controle da glicemia, né? A presença de fibra natural, né, de fibra de alimento, de vegetais, é isso que vai fazer o controle acontecer cada vez de forma mais eficiente, né, com realmente inclusão de comida de verdade na sua rotina, né, sem que você tenha aí que abrir mão daquilo que você gosta ou deixar, né, de consumir determinados alimentos na sua rotina por conta de não usar a estratégia correta. Então a fibra realmente ela tem esse potencial, ela tem esse efeito que pode te ajudar muito, muito mesmo nesse controle. Então vale a pena. E aí, gente, a gente pode entrar em outros tipos de fibra, que aí eu vou fazer um vídeo, um post aqui para vocês bem específico, mas já para adiantar um pouquinho esse assunto, a gente pode utilizar diversos tipos de fibras. A gente já conversou um pouquinho sobre o farelo de aveia, né? Então, o farelo de aveia é um tipo de fibra que pode ser utilizado para auxiliar esse controle também. E aí nós temos outras tantas fibras, algumas que não são somente fibras, que tem ali também nutrientes, que tem antioxidantes, que tem alguns óleos aí essenciais que são importantes também para o nosso organismo. Por exemplo, a linhaça, né? Assim como a farinha de linhaça, independente se é linhaça dourada, né? Se é a linhaça marrom. Temos também a chia, né, que é uma fibra excelente também para o controle da glicemia. Tem o psyllium, que é outra fibra que também vai trazer um controle, né, que tem vários benefícios aí para o nosso organismo. Temos algumas outras composições, por exemplo, um germen de trigo. Um germen de trigo tem bastante proteína, mas também tem fibra, né, que pode auxiliar, ele pode entrar em algumas preparações, em algumas receitas tradicionais. Então, assim, são bastante detalhezinhos que a gente pode estar utilizando como estratégia para incluir, para colocar para você essa atenção, esse cuidado aí no seu controle, no seu dia a dia, tá bom?
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente fez pelo mercado, né? E que isso tenha realmente auxiliado e ajudado vocês aí nas escolhas que vocês vão fazer no dia a dia de vocês. Grande abraço, beijo e até a próxima!